Chegou a hora de experimentar a NetAqui. Conexão rápida e confiável para realizar todas as suas atividades online sem interrupções. NetAqui Telecom, a internet oficial da ST3. Best Sounds. O primeiro passo do sucesso é sonhar. Vem gravar. A sua música está aqui. BC Filmes. Filmagens profissionais é aqui. Bem-vindas e bem-vindos ao mais novo programa feito por mulheres e para mulheres. Seja onde você estiver nos ouvindo ou nos assistindo, este espaço é todo seu. Estou aqui no estúdio da ST3 para mediar um bate-papo leve, descontraído e cheio de energia, com mulheres reais para mulheres reais. Agora, às quintas-feiras, você tem um encontro marcado comigo e com as minhas convidadas especiais. Este espaço é todo seu, porque cá entre nós tem coisa melhor do que um bom bate-papo? Bom, antes eu preciso agradecer minhas parcerias, que ajudaram a gente a fazer esse programa hoje. A Claros e Martins, a Mentoria, a Giovana Leal, Digital Media, o Instituto Easy Infinity, a Lorali Modas e a Vanessa Celani, Advocacia. E o episódio de hoje, gente, trata de um tema muito legal. Recomeços e propósitos, histórias de transformação profissional. Bom, vamos lá dar início a esse episódio? Se tem algo que pode dar frio na nossa barriga, mas ao mesmo tempo traz um enorme crescimento, é recomeçar. E quando esse recomeço acontece na vida profissional, os desafios podem ser ainda maiores. Medo do desconhecido, a insegurança financeira, os questionamentos internos e até mesmo a pressão da sociedade sobre o que devemos ou não devemos fazer depois de uma certa idade, Um estudo realizado pela Mature e a Nós Inteligência mostrou que 70% das mulheres com mais de 43 anos estão transitando de carreira. E o que elas mais buscam? Flexibilidade. O equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal se tornou uma prioridade e muitas acabam seguindo caminhos como consultoria, o trabalho autônomo ou o empreendedorismo. Esses dados, eles nos mostram dois aspectos muito importantes. Primeiro, a dificuldade que as mulheres enfrentam para recolocarem-se no mercado de trabalho tradicional após os 40. E segundo, a busca por novos desafios, impulsionada pela maturidade e pela vontade de viver uma profissão que está mais alinhada ao seu momento de vida atual. E para abrir essa conversa, eu quero apresentar aqui as minhas convidadas especiais. Patrícia é gestora empresarial, proprietária da Claro e Martins Mentoria, com formação em pedagogia, direito, gestão pública empresarial, mulher super estudada, Alinha a gente tenta, Alinha o seu conhecimento e a experiência para transformar negócios e impulsionar carreiras. Além da sua trajetória profissional, Patrícia é casada e mãe da Bianca, de 18 anos, a quem considera sua maior inspiração, Com certeza. E aqui nós temos a Ieda e a Elaine,
que vieram aqui hoje também, que são do Instituto Easy Infinity, né? Ieda é doutora em psicologia, coach, mentora, com uma carreira dedicada à educação corporativa, com uma trajetória que já treinou mais de 25 mil profissionais, né? Elaine é formada em administração, é doutora em administração, também tem uma carreira de docência, né, Elaine? Isso. E ambas atuam no desenvolvimento de executivos, de grandes empresas, né, desenvolvimento de pessoas, onde impulsionam também o crescimento desses profissionais e dessas organizações. Isso mesmo. Sejam muito bem-vindas, muitíssimo Nós que obrigada. agradecemos. Agradecemos Obrigada. também, Tati, pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando do seu sucesso. Né? Eu sempre digo, né? O meu sucesso depende do sucesso das pessoas que estão perto de nós. E Tati tem uma carreira brilhante também, vamos falar sobre carreira, né? Sim. Tem uma carreira brilhante de desenvolvimento. E eu pude acompanhar a Tati em uma das suas formações, porque também tem várias formações, não é só você que fala sobre o nosso currículo, né? Nós falamos do seu também. E eu tive a oportunidade de estar com a Tati no MBA de Gestão Estratégica de Pessoas, apesar de que a Tati já tem um mestrado também em outra área. Sim. E hoje atua também no desenvolvimento, não só municipal, né? Muito mais Larga amplo. escala. Em larga Legal. escala. Então, Tati, é um prazer imenso estar aqui com você. Obrigada pela oportunidade. A Patrícia, a Pati, né? Como eu já Pati. conheço a Pati, de termos, né? Trocarmos todo esse conhecimento. Muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada. Eu que me sinto honrada, né, em receber vocês aqui. Patrícia é uma pessoa tão importante na minha vida, uma amiga. E vocês duas, né, Elaine, conheço também, mas a Ieda, como ela disse, nós nos conhecemos no MBA e realmente foi muito especial, né? E aí, Ieda, eu queria começar iniciando aí com uma pergunta para você, né? Uma frase sua dita nas aulas lá de MBA, né, que eu tive o prazer de assistir. Uma dentre tantas. Uma dentro de tantas, que eu fui lá buscar meu caderninho, né? Mas Sei. essa que eu nem precisei, essa me marcou mesmo, Aham. profundamente. Você disse que transitar de carreira é como trocar de pele. Um processo de se despir do antigo para vestir uma nova identidade. Por que mudar de carreira pode ser um processo tão desafiador, principalmente para as mulheres? Bom, essa frase, na verdade, é uma frase que eu levo não só nas minhas formações, mas ela vem dos grandes pesquisadores, né? Do Super, do Ibarras. E é justamente isso, porque 80% da nossa trajetória de carreira, e vale dizer que carreira é uma estrada, né? É a carraria, que vem da palavra carraria, é uma jornada. E nessa construção da nossa jornada, nós entendemos, e as pesquisas também nos revelam, que 80% da nossa carreira, da nossa trajetória profissional, nós estamos transitando, então é algo normal. Hoje nós temos uma estatística que prevalece, que 75%, não só falam das mulheres, mas dos homens também, já transitaram ou fizeram uma transição de das suas trajetórias de carreira. E as mulheres têm uma trajetória ainda mais pontual, mais constante. De 10 mulheres, 7 já transitaram na carreira. Então, são dados importantes. E quais os desafios, né? Porque é tirar uma pele e colocar outra pele, mudar a sua própria identidade. E a gente sabe que nós mudamos, Sim. né? Nós recordamos nas nossas transições, quando você assumiu uma liderança, quando você mudou numa transição do seu trabalho, da sua empregabilidade, você também mudou os aspectos comportamentais, os aspectos relacionais, os aspectos do conhecimento, da qualidade, da formação. Então, a transição, nós temos que trazer a transição
para algo normal na nossa trajetória, Sim. nessa nossa jornada. Agora mais do que nunca, Mais né? do que Porque nunca. antigamente era comum a pessoa ter uma carreira para o resto da vida, ela entrar numa empresa e se aposentar nessa Isso. empresa, né? Mas E hoje- agora nós somos pessoas assim, A busca, né? que Acho que a gente vivemos vive em mais a busca mais não, intensa. não nos né? acomodamos tanto, né? E aí até gostaria de perguntar para a Patrícia também, né? Eu conheço um pouco da história da Patrícia, sei que ela começou como coordenadora pedagógica, vem da educação assim como eu, com muito orgulho. Eu acho que muito do que eu sou hoje eu agradeço ao chão da quadra, né? Da escola mesmo, eu tenho muita gratidão. E hoje você é uma advogada, além de mentora, né? Fala pra gente um pouco desse início. Acho que a Iedela tocou num ponto, assim, principal, né? A troca de carreira, mas é troca de acesso. Eu não vou falar nem troca, na verdade, é acesso à sua essência. A jornada. Eu tive a felicidade, né? Hoje eu considero como felicidade, mas foi uma jornada difícil. Eu fiz 4 transições no decorrer da minha vida. Que eu posso dizer que essas transições, elas tiveram muito relação, acho que com a primeira estatística que você colocou, a fase da vida que você se Sim. encontra, a maturidade que você está naquele momento. E assim como a época da escola, que eu falo que se as mães, né, se os pais soubessem quão rico é o ambiente escolar, que é o preparo dali para a vida, né, é o micro para o macro, é a mesma coisa nos ambientes de trabalho, né? Ele é o preparo seu para o seu autoconhecimento. Ele é a ponte. Então, com certeza, foi através da mudança de carreiras que me possibilitou acessar a minha melhor versão. E isso é um exercício diário, porque a gente não vai... né? Hoje eu estou como gestora. Fui coordenadora pedagógica, depois fui para advocacia, mas uma atuação mais autônoma. Depois eu fui para uma empresa pública, na parte de gestão, e eu volto para a minha empresa, mas na condição agora de gestora. E são outras habilidades, são outros comportamentos. E então você entende que esse mover, né? E acho que é o que a Tati colocou, que hoje as pessoas tendem a transitar mais, né, com mais frequência, eu acredito que vem por esse anseio da sociedade, né, da gente estar conectada com a gente mesmo, por o mundo não se tolerar mais desse jeito, né? Então, eu acredito que o acesso à informação, vamos falar, o conhecimento acadêmico hoje tão disponível, Sim. né? Então, eu acho que todo esse movimento, ele acaba sendo aí a força propulsora para mudar, né? E é um movimento maior, assim, entre as mulheres do que entre os homens? Os homens se acomodam mais numa carreira única? O que você diz disso, Elaine? Olha, as estatísticas nos apontam que são muito parecidos, né? O que também traz essa questão da transição, que a gente tem que lembrar, a longevidade também aumentou. Né? O tempo de permanência das pessoas no trabalho também. Você falou de uma estatística muito interessante, acima de 40 anos, né? 40 a mais, né? E recentemente saiu acho que o Valor Econômico, que aumentou a participação das mulheres e dos homens, né, acima de 40, 50, 60 anos, nas organizações. Eu tenho até a taxa aqui, deixa eu ver, de 58 para 65. Então, essa transição ela vai acontecer ainda com mais frequência, até porque muitas pessoas chegam na idade da aposentadoria e não se aposentam. Aliás, se aposentam, mas continuam trabalhando. Então, essas pessoas procuram uma segunda oportunidade que talvez não fosse aquela que fosse a primeira opção, né? Então, essa questão de transitar na carreira é comum entre os dois, né? Então, a gente não tem assim não sei se você conhece alguma preponderância. coisa. Não sei se você tem alguma E assim, disso, uma coisa que eu pesquisei, que eu vi, eu acho que faz um pouco de sentido, né? A gente teve há um tempo atrás a questão do etarismo corporativo. Sim. Ele era visto como, não, já passou essa fase, né? Isso. Mas eu acho que pela própria crise que a gente vê da geração Z, que tá tão falos, tanto, Isso. né? Que vai exigir da gente uma maneira diferente de liderar, mas enquanto a gente está vamos falar, nesse processo transitório de reaprender, então eu acredito que essa fase aí da mulher madura, né?
ela de fato ela vai começar a impactar mais nas organizações. Sim, é verdade. E um outro ponto que eu acredito que também corrobora muito para a mulher fazer esse movimento, vamos pensar, uma mulher a partir dos 43 anos, ela ainda está criando filho, só que ela ainda agora assume o cuidado com os pais, idosos, avós. Sim, Então, hoje as isso. doenças também, elas são doenças que levam tratamento, requer cuidado. Antigamente as pessoas morriam de derrame, gente. Morreu, deu, Verdade, morreu. Né? 65 anos. Hoje não, as doenças mentais que requer retardo, elas acabam elastecendo a própria medicina, trazendo aí os paliativos, tratamento, mas também exige mais tempo de dedicação nos cuidados. Então, eu acredito que por essas nuances, a gente acaba tendo essa percepção, essa sensação que as mulheres acabam cedendo mais, né, procurando mais essa transição. E tem uma questão também, né, gente? Hoje, né, não tem como negar essa questão inflacionária e o salário fica defasado, as aposentadorias, então as pessoas acabam buscando uma segunda opção, né? Quem nunca foi numa casa lotérica e encontrou uma pessoa, né, aposentada ali com 1000 boletos, né, pagando, logicamente fazendo um trabalho para alguma Sim, empresa, para alguma coisa ali, né? Então, e isso nos remete também, como a Patrícia nos diz, às questões principalmente das mulheres, porque elas transitam mais, porque elas mudam nessa trajetória de carreira. Por que elas mudam? Elas mudam justamente por isso, Patrícia. Porque isso requer uma maior atenção da mulher no equilíbrio da sua vida pessoal com sua vida profissional. O cuidado com a família, hoje 38% das mulheres, elas mudam a sua carreira justamente porque elas precisam cuidar mais da família. É lógico que isso vem de uma trajetória, né, lá da sociedade em relação às mulheres, e também o cuidado com os idosos, porque as pessoas estão envelhecendo. Por exemplo, em casa, eu tenho a minha mãe que fará 101 anos. Nossa. Então, Que dádiva! e ela Isso é se uma sente dádiva. muito produtiva ainda, Sim, né? que Em dar legal. palpites. Essa é a melhor produtividade que tem, né? É isso. Então, hoje nós estamos, querendo ou não, diante de todas essas informações, de toda a tecnologia, trabalhando com 5 gerações. 5 gerações. E a geração Z também, nós temos dados estatísticos que comprovam que, em relação às mulheres, que é uma geração que busca mais conhecimento. Apesar de ser mais ansiosa, mais impulsiva. Eu até vi uma pesquisa, não cortando você, mas complementando, que a geração Z, e isso eu acho que vocês estão no mundo acadêmico, vão falar ainda com mais propriedade. Eu acho que a gente tem que observar o movimento do mundo, né? A gente vai começar a fazer o regresso para casa, né? O lar hoje, você pode ver, as pessoas já não aguentam mais, né? Eu falo que até alimentação, quem que aguenta agora para pacotinho? As pessoas querem, inclusive, cozinhar, comer a comida mais, né, mais natural. E esse movimento, ele vai fazer em contrapartida as possibilidades de flexibilização. Eu acho que daí faz um pouco aí mais sentido. Por que a gente está vivendo tanto esse movimento das pessoas querem flexibilidade? Nós tivemos a lei na pandemia do home office, as empresas estão voltando tudo para trás. Mas agora está tendo um entrave, porque quem aprendeu a trabalhar em casa não quer voltar para casa, né, para a empresa. E assim, né, eu acho que alguns fatores, eles são bem determinantes para fortalecer essa necessidade de mudança, né, porque vocês citaram essa mudança que acontece por fatores externos, por pressões externas, mas há fatores internos também, Claro, né, sim. que é a questão da insatisfação, o esgotamento, a falta de se reconhecer naquela profissão, você olha para aquilo e não é mais a sua cara, né? Sim. E as crises pessoais, e eu acho que também a questão do autoconhecimento. A maturidade traz esse autoconhecimento para a gente, né? E de que forma vocês pensam, né, que esses fatores influenciam a mudança de carreira? E como que a gente pode diferenciar de um desejo momentâneo de fugir daquele lugar que você está, daquela profissão, daquele trabalho,
né? Ou de uma vontade mesmo de uma transformação? Olha, Tati, nós já aprendemos que tudo começa pelo autoconhecimento. Até na nossa trajetória de vida e de carreira, porque é uma coisa só. A vida é uma só. Pessoal, profissional, eu sempre digo isso nos meus atendimentos, nas minhas formações. Olha, o que você traz para a sua organização, você leva para a sua casa. Desculpa aqui. Mas o que eu vejo que o autoconhecimento, ele é fundamental. O autoconhecimento é o principal diagnóstico da vida. Então, não tem como nós iniciarmos, e até os grandes pesquisadores de carreira também nos ensinam, não tem como não iniciarmos a nossa trajetória a não ser pelo autoconhecimento, que é uma jornada infinita. Ela pode ter um início e pode, sei lá, a ter um jornada start, final. né? Mas enfim, o autoconhecimento é o até o início. último dia, né? Até o último E dia. ainda Então, bem, né? é isso mesmo. Então, nós começamos pelo autoconhecimento e vamos o quê? Competências, né, o conhecimento e transformando tudo isso nas ações, no comportamento. Né? Então, eu vejo também que a mulher e o próprio ser humano precisa e deve começar pelo autoconhecimento. Eu sempre digo, ó, tudo começa com você, por dentro e pelo exemplo. Então, essa é a trajetória do ser humano e das mulheres também. Mas falando ainda das mulheres, que você falou das mudanças, as mulheres têm muitos desafios, vocês não acham? São muito. Nossa. Eu falo que Muitas. aquela Infinitos. analogia da cebola é perfeita, né? Você vai incorporando as cascas, né? São várias camadas. E eu concordo com a Ieda quando ela fala do autoconhecimento, até quando você mandou as perguntas, e eu comecei a pensar o motivo que fez com que eu mudasse feitas transições. E eu achei algo em comum entre elas. Teve alguns momentos específicos, nascimento de filha, né? Uma mudança, vamos falar assim, uma condição melhor financeira. Então, eu falo que foi o pano de fundo, né? Mas teve algo que transitou em todas. Todas tiveram o mesmo motivo. Para mim, foi a questão de não sentir que aquele local pudesse mais contribuir para mim. Parecia que tudo que eu podia entregar ali eu já tinha entregue e tudo que eu podia absorver também já tinha absorvido. Já tinha chegado num cargo que eu poderia, só se eu comprasse a escola, ou se, né? Então, chegou no que a gente chama de platô, né? A gente pode usar essa analogia também, esse termo. Então, todas foram movidas por essa vontade de ir atrás de novos desafios. Não foi racionalizado isso foi uma maneira intuitiva, mas ao fazer essa análise, o porquê que me veio pensando sobre isso. E você estava assim, em que momento da sua vida quando você saiu da educação e decidiu fazer a faculdade de Direito, por exemplo? Né, para as pessoas entenderem que isso não acontece do dia para a noite. Tipo, não quero mais trabalhar com isso e vou fazer a faculdade e já vou trabalhar. Não, é um processo, né, Patrícia? Na verdade, eu trabalhei 17 anos na escola, né? E nos meus 2 últimos anos foram muito difíceis. De entrar chorando e sair chorando. E eu trabalhava muitas horas. E daí, nesse período, o ponto ápice foi quando eu tive a minha filha. Aí eu entrei numa crise existencial. Minha filha ficava o dia inteiro na creche. E eu passei 17 anos falando para a mãe que quem deve cuidar da criança é a mãe. E a minha, eu não conseguia. Então, esse foi um ponto. Só que eu não conseguia me desvencilhar daquilo ali, até porque no meu caso ainda tinha um vínculo familiar. Eu tinha um sentimento de gratidão. Foi a primeira pessoa que abriu a porta para mim. Tudo que eu sou, tudo que eu sei, a maneira de líder. Aquela mulher enérgica, a força veio, né, da minha tia. Então, eu não conseguia chegar e pedir conta, né? E um dia, o Fabiano, ele começou a trabalhar isso na minha ideia. Ele falou, você não tá vendo que você não tá bem? Não tá dando legal? Ele falou, se você se sente dívida a gente paga. Agora, gratidão, não tem como pagar gratidão. Né? E foi aí que eu decidi sair. Ainda fiquei mais 1 ano preparando uma pessoa para assumir o meu lugar.
Então, o primeiro momento foi isso. Fiquei 1 ano em casa, só que daí sempre trabalhei, não dei conta de ficar em casa. Mas eu acho que também, Paty, tem essa questão de gerar meio que uma crise, né? Tem momentos que você fala, ai meu Deus, estava tão bem lá, né? Não estava bem, mas estava mais ou menos, devia ter ficado por lá mesmo, né? Agora, tô aqui com todo esse monte de coisa para fazer, será que isso vai dar certo? E depois, se não der, tem essa sensação também, né? Então, no meu caso, o Fabiano tinha feito uma transição primeiro que eu. Então, digamos assim, eu tinha um suporte, né? Mas, apesar disso, eu nunca me coloquei muito na mão dele. Esse também foi um outro... Isso foi ótimo, né? Isso daí foi um grande desafio, agora. Exatamente. E eu lembro, assim, eu era muito independente com as minhas coisas, né? Então, o dinheiro para fazer unha, para mim era inconcebível. Me dá dinheiro para fazer unha? E a pessoa olhar, não sei se eu dou ou não. Então, foi, assim, um choque muito grande. Por isso que esse 1 ano, para mim, foi muito difícil. Mas eu tive um suporte, com certeza, ele ajudou bastante. Que bom, porque algumas mulheres enfrentam as barreiras de vidro, né? As barreiras Você não de teve vidro. barreiras, Não. né? E agora as barreiras nem são mais de vidro, né, gente? São Escancaradas. escancaradas mesmo, né? Escancaradas. As barreiras Escancaradas. é um prédio, E uma muito coisa... pelo contrário, ele me incentivou a que sair bom. da escola, Então, que né? bom, E né? daí ele também me incentivou, porque nessa época ele já tinha acabado de fazer direito. E daí ele viu que eu não estava feliz também ficando em casa. Ele falou, por que você não faz o direito? Então, o direito foi para conciliar a mãe turista, né? As atividades, o meio para se E conciliar aí a agenda você de teve uma mudança de profissão mesmo, de né? profissão. Uma mudança de profissão que faz parte das transições de carreira, né? E tem que ter muita Das coragem, né, pessoas têm gente? que ter Porque coragem. você vai recomeçar. É recomeçar, recomeçar. do zero, Recomeçar, né, no é. caso, E eu assim, fiz, assim, um direito um pouco mais velha, né? Eu já Bom. fui mãe com 33 para Aproveitou 34. mais, né? Aliás, as mulheres até te estudam mais, se perguntar, formam mais, É as verdade. mulheres Sim. estão E foi mais nas uma faculdade academias. completamente diferente quando eu tinha feito pedagogia, porque a questão da maturidade, né? Isso, a maturidade. A minha sala era jovem, 17, 18 anos, estudava de manhã. Então, era bem jovens que tinham. Então, eu via, falei, nossa, tá perdendo tempo, tá, meu pai, né? Se a gente pudesse, né, hackear a mente nossa pro outro. Mas, de fato, foi um momento, assim, muito bonito da minha vida. Consegui me dedicar aos estudos. Que bom. E fez a diferença. Eu me apaixonei pelo direito e fui advogar. Só que daí também chega um momento que você chega nas encruzilhadas da vida também. E assim, meninas, eu acho que uma coisa também que é importante abordar é a questão de que nesses momentos de transição, a gente tem um sentimento, às vezes, que ai, não sou boa o suficiente para isso, será que eu estou preparada? Síndrome do impostor. Isso. E se não tiver alguém ali te dando um suporte, te dando apoio, esse sentimento é ainda mais forte, né? Esse sentimento, a gente se sente insegura por causa da tomada de decisão, né? E se sente até na obrigação de validar essa decisão para todo mundo, né? Não, mudei por causa disso, olha, eu tô super bem, né? Isso, Uma área- Tati, é super importante. A rede de apoio, né? Isso, a rede de apoio, suporte social. Mas nem todo mundo tem uma rede de apoio. Não Não tem. tem. Né? Eu Não me lembro tem. quando eu transitei na minha carreira, que foi um marco também na minha trajetória, foi quando eu me desliguei do poder público. Olha, gente, se foi quando Deus eu neguei ao poder público. Esse é Tati, desafiador. foi quando eu neguei. Esse Você foi... se demitiu, né? eu me demiti, Como porque... funcionária pública efetiva. Eu me demiti porque você disse algo e também a Tati, que eu complemento. Nós temos que ter um trabalho gratificante. O início eu escutei da Tati, algo que gere significado, algo que gere conexões naquilo que você faz. E eu, naquele meu momento, eu não tinha nenhuma conexão, eu não tinha nenhuma satisfação e eu não me via mais naquela minha trajetória no poder público. E eu fui corajosa, né? Porque a minha Verdade. primeira coragem, a minha primeira força,
como nos ensina a psicologia positiva, é a coragem. Eu fui e me desliguei. As pessoas ficaram apavoradas, principalmente meus pais. Como assim? Porque na minha época, apesar de ser da geração Z, eu sempre brinco, né, gente? Apesar de ser muito nova, meus pais disseram, nossa, Ieda, não, você tem um cargo efetivo. Olha, mas eu estava tão infeliz, tão insatisfeita, que eu optei por recomeçar a minha vida. E recomecei. E hoje eu estou aqui e considero que eu tenho uma carreira de sucesso, porque o sucesso tem um significado na minha existência, Sim. de prosperidade, né? Sim. Que vai muito além das questões financeiras, elas são importantes, porque a mulher, eu tenho que dizer também, busca o quê? Autonomia financeira, gente. Com Eu certeza. ouço de muitas mulheres e vocês também, né? Com certeza. Porque elas ficam presas naquela situação. Não, e se ele não aprovar? E se ele não deixar? Será que eu posso Isso comprar? pra mim é assim, Nossa, gente, isso gera uma Eu acho assim, angústia, né? é lógico que a gente tem que comunicar, mas não no sentido de autorização, a questão da validação. Mas isso Mas muitas enfrentam, né? Muitas, Sim, muitas e enfrentam. muitas. Muitas e muitas. Não é tão Não é pouco, não. simples. No meu caso, a transição de carreira, ela aconteceu de uma maneira fora do meu planejamento, digamos, né? Ela aconteceu por situações, né? Eu fui convidada para trabalhar já trabalhava sou concursada da prefeitura, inclusive fiz essa semana 14 anos de prefeitura. Olha concursada, que né? legal. E trabalhava na educação e fui convidada para trabalhar na gestão mesmo, né? E aos poucos fui desenvolvendo esse trabalho. Então ela aconteceu de forma natural, não foi uma coisa que quero ir para isso. Mas tudo me levou, né? Tudo me levou para esse lugar, porque parece que é o lugar onde eu sempre eu teria que estar, É que, né? na verdade, Não, às na vezes, verdade, não não que falo você planejou, mas Não. assim, às vezes é tão imperceptível pra gente, porque a gente tá no olho do furacão. Mas alguns movimentos você já fazia, né? Sim. Ela projetou a minha casa, gente, foi design do interior da Sim, minha eu casa. estava mudando de carreira quando mudei de Isso. carreira de novo. Só Só que ela mirou um lado e ela foi pro outro. Certo. Porque Mas o educação, ela movimento, já né? não me representava mais, eu já não queria mais ficar ali. Então, eu fui fazer design de interiores. E eu estava muito feliz como design de interiores. Mas daí, fui pescada e tô aí. E assim, eu adoro porque eu preciso do desafio. Eu sou uma pessoa que preciso disso. Então, para mim, o serviço público, né, o que eu exerço agora me desafia muito. Né? Então, a minha transição ela foi diferente. Eu não fui estudar para isso. Eu fiz o movimento contrário. Eu entrei e depois fui estudar, fui entender um pouco mais. Então, assim, o MBA de gestão de pessoas me ajudou muito, porque agora eu sou gestora de um grupo de pessoas, de vários setores, né? Eu tenho que entender como lidar com isso. Então, eu senti a necessidade de estudar. Mesmo porque eu sou uma pessoa que não consigo ficar sem estudar. Estou sempre xeretando alguma coisa para estudar. quem a for- força do aprendizado. Quem for as pegar, uma eu tenho coisa com interessante, certeza. adoram né? aprender, né, Elaine? E assim, Nossa, e uma eu- característica assim bacana, acho que pra mim foi uma coisa que eu sempre pensei, eu falei, acho que isso daí em mim é diferente. Todas as minhas formações, eu fiz a formação acadêmica junto com a prática. Então, eu fiz pedagogia depois que eu já estava na escola. E eu fiz direito, saía da faculdade e ia ajudar o Fabiano, que nesse meio tempo ele se formou, né? Já tinha um escritório. Então, eu consegui conciliar, né? Às vezes a gente faz a transição para depois ir buscar aí o conhecimento, que acaba sendo um desafio maior ainda. Então, nesse ponto, eu me considero assim, que eu fui privilegiada de bom. poder, né, vamos aprender e já praticar, uma né? coisa muito interessante, né, que vocês falaram muito disso. Não existe aquela coisa daquele momento ahá. Aham. Acordei, vou mudar, né? Exatamente. isso, Existe, né? É como as ideias, né? Como você tem um insight, na verdade, aquilo está acontecendo há muito tempo dentro de você.
é como a intuição, né? A intuição não Sim. tem nada de sobrenatural, nada de excepcional. Eu sempre digo que a intuição é a voz da sabedoria, é a isso essência da vida. E nós deixamos de ouvir essa voz. Muitas verdade, é o vezes barulho, deixamos, né? É. É o de ouvir barulho, essa né? voz. E essa intuição é o conjunto de experiências acumuladas, né, que ficam no nosso subconsciente, que você tem aquele conhecimento e de alguma forma ela vem de, né? Então aquilo que vocês falam, eu tive um, né? Eu estava muito bem, mas de repente, não é de repente, né? Coisa aconteceu. Não, aquilo começa a trazer aquele incômodo, né? Gente, aquela mas não tem inquietação. uma transição de carreira mais drástica que a minha, então, né, Ida? Então fala um pouquinho da Conta pra sua, gente como conta é que pra Gente, nós. a foi. minha formação é Ciências Contábeis. Nossa Senhora! Da Câmara Essa é Municipal de traumática Engenheiros, mesmo, né? Trabalhei no escritório de contabilidade, meu mestrado, eu fiz finanças públicas, né? Porque eu fui secretária de finanças. Você era da área de exatas. Sim, contadora mesmo, assinando balanço, Meu DRE e pai. tal, tudo certo, né? Aí, também não foi por acaso, nas nossas consultorias, comecei a observar que as coisas aconteciam antes de aparecer os números, né? E aí aquilo falei, para tudo. Fiz mestrado em custos, né? Sou professora de gestão de custos, né? Sou ótima ainda, inclusive. Não perdeu o Mas gosto. aí depois, né, tudo dentro da administração, aí depois fui estudar comportamento. Né, um desafio. E hoje eu pergunto para os meus amigos que são contadores, o que é mais difícil, comportamento ou balanço? Lógico, né, que é o comportamento. Comportamento, Né? É um certeza. desafio imenso para mim, né? Mas também foi muito gratificante, né? Estudar essa imensidão de coisas, né? Meu mestrado tem a ver com psicologia positiva, meu doutorado tem a ver com psicologia positiva, né? Que é uma área fantástica, né? Daqui. É, Tudo que vocês estão falando, a gente começa a associar, né? isso. A Paty falou do desafio. Eu falei, assim, poxa, que eu acho que o que é legal a bacana gente que entender. vocês colocam, eu até a hora que eu me vi que vocês estariam, eu falei, nossa, hoje vai ser um cenário maravilhoso. A gente vai encontrar o conhecimento conhecimento, vamos falar, acadêmico mesmo, com o empírico. Porque de tudo que vocês falam, é aquilo que eu, por exemplo, que eu vivo. Né? Eu acho que a gente tem que, lógico, a gente tem, você falou da força, né? Essa essência, a gente tem que saber qual que é a nossa força. E para isso, o autoconhecimento, ele vem para colocar o instrumento. Então, a força certa, com o instrumento certo, você, de fato, acessa quem é você. E eu acho que a grande angústia de uma transição de carreira, que a Tati colocou a questão da insatisfação, de ter uma validação, é porque você não sabe quem é você. E diferente dos números que chega lá no final do balanço, você bate, em relação ao comportamento é o diário, todo dia. É muito subjetivo, né? Muito. E assim, eu falo isso lá dentro do escritório, eu falo para os colaboradores. A Patrícia que vocês estão vendo aqui hoje, amanhã ela não estará mais aqui. Porque é esse processo que você tem que se permitir diariamente, todo dia acessar o melhor de você. E qual é o melhor de você? Como que a gente pode acessar o melhor da gente, Eda? Essa... vamos usufruir desse conhecimento. Olha, Estou acessar. procurando uma mentoria, uma Não, executiva é coach. justamente isso, né? Tendo, você já disse, essa a rede de apoio, esse suporte do outro, mas encontrar o nosso melhor self, o nosso potencial, depende também de nós. Nós termos clareza daquilo que nós estamos buscando. Eu sempre digo nos atendimentos, olha, quando você... Ida, eu entendi, é porque você elevou a sua consciência. Porque nós estamos em um contexto em que as pessoas estão só no inconsciente, fazendo por fazer, no automático, né? Isso nos leva ao quê? Nos leva a tirarmos essa nossa identidade, essa nossa autenticidade, essa nossa autopercepção, né? Porque hoje tudo é auto, né? Nós estamos na era do autoconhecimento, autopercepção, autoconsciência. Então, isso vai tirando de nós essa nossa autenticidade. E isso precisa ser resgatado. Então, depende de nós também, Patrícia. Depende de você elevar a sua consciência e dizer, bom, o que eu posso fazer? Porque muitas vezes ficamos culpando o outro, né? A culpa é do governo, a culpa é do esposo, a culpa é da sociedade. Mas e você?
O que você Onde tem você está feito, nesse universo, né? nessa jornada, nessa sua caminhada, que ninguém nos prometeu que seria fácil. Sim, sim. Não. Eu acho interessante a gente abordar também a questão do empreendedorismo, né? O dado que eu trouxe lá no começo, dizendo que pela flexibilidade, muitas mulheres procuram, acabam se tornando empreendedoras, né? E a Patrícia, além dessa transição de carreira, ela se tornou uma empreendedora, dona do seu próprio negócio. E o que levou você a empreender? Foi algo planejado que você sempre quis? Ai, agora eu vou usar a frase da Helena. Não foi... Não foi primeiro foram 30 anos convivendo com o Fabiano, né? Então, o Fabiano, ele é um empreendedor nato. Ele sempre teve uma vontade muito grande de romper barreiras. Eu até brinco que ele é carreira solo, né? Ele acaba sendo um pouco meio isolado, porque é difícil de você compreender a maneira que ele pensa. E eu sempre trabalhei seletista, sempre gostei da estabilidade. Então, foi muito desafiador. Mas o meu processo mesmo, vamos falar, agora eu sou a empreendedora, ele aconteceu no meu último trabalho. Eu fui para a gestão, né, para a diretoria, e ali eu me dei conta que eu precisava acessar a minha força. E até então, Ieda, eu sempre se você falar assim, qual que é o seu problema? Eu sempre falei, abertamente, para quem me conhece, eu sempre falei, eu sou insegura. E recentemente eu ressignifiquei, eu não sou insegura. Eu sou qualquer outra coisa. Mas é o que eu falo, o instrumento, né? O óculos errado, né? O óculos errado, você não acessa a força correta. E esse motivo de me perceber, auto-perceber insegura, ele retardou um pouco esse processo. Mas hoje eu dou graças a Deus, né? De alguma forma, isso foi uma proteção para mim, pela maturidade que eu precisava desenvolver. E ali nesse trabalho que eu tinha, eu percebi que eu tinha, sabe aquela coisa assim, eu poderia fazer mais. E ali foi onde eu entrei, comecei a estudar o universo do empreendedorismo, fiz o Empretec, aí comecei, né? Como eu tenho a questão do aprendizado. Fizemos juntas o Empretec. Exatamente, exatamente. Fizemos Fizemos juntas, é juntas. verdade. E Coisas dali... tem falas, acontecimentos, várias coisas do Empretec. Toda hora a gente acessa isso, né? Exatamente. Em vários momentos da nossa vida profissional. Só que a né? minha virada mesmo foi nesse trabalho que eu tinha. Ali eu comecei assim, eu fui meio que forçada a entrar dentro de mim. Por que que eu estava ali e tinha largado? Porque eu tinha um escritório, né? E por que que eu saí do meu escritório para me dedicar a outra coisa? E fiquei nessa 3 anos. Aí um dia alguém falou assim para mim, quando Jesus estava treinando, ele deixou lá 3 anos em treinamento. Então, eu entendi que ali foi meu treinamento. Para me despertar, para servir. Esse é o meu... Ali foi o meu encontro do meu propósito. E por isso que eu falava, no final eu ainda falava para o Fabiano, eu vou voltar para a nossa empresa, só que eu não vou voltar mais como advogada, eu vou voltar diferente. Eu vou voltar para outra coisa. E ele sempre quis, né? Então, uma coisa que ele sempre ansiou, né? Crescer nunca foi um problema para ele. Ele falou, não, pode ser. Se você não quer advogar mais, não tem problema. A gente faz a gestão juntas. E ali voltei para o escritório. Na época, a gente tinha em torno de 4 colaboradores. Só que daí a gente passa por um outro desafio, a dor do crescimento. Hoje nós somos em 15. E foi um ano de 2024, foi muito difícil para mim. Porque a gente fala tanto de propósito, né, Ieda? Mas não é difícil. Aliás, não é fácil você assumir o que você... Por isso que é uma luta diária. E hoje eu tenho os meus porquês, né? Que antes era pela Bianca, era pelo Fabiano. Hoje eu entendo que eu tenho a capacidade de impactar as pessoas. Elas estão ali por um sonho, por um objetivo, por valores. E isso me fez... Aí foi a segunda, né, a terceira, a quarta, sei lá. Me caminhou para a mentoria. A mentoria foi para eu definir meu modelo de liderança. Porque também eu sempre fui liderada. Por mais que eu estivesse na gestão, eu sempre fui submetida a um modelo de liderança. Eu nunca tive a minha liderança.
E o Fabiano também, por um jeito assim mais, né, mais impetuoso, mais corajoso, também seguia a liderança dele. E esse voltar foi exatamente com essa concepção, que eu ia desenvolver o tipo de liderança que me encanta, que me motiva, que eu acho que é bacana, que eu acho que deve agregar as pessoas. E foi quando eu comecei a estudar a psicologia positiva. E me apaixonei de novo, né? Eu me apaixonei pelo direito, agora eu me apaixonei pela psicologia positiva. E venho desempenhando dentro dessa tarefa. Então, hoje, se você perguntar para mim o que é empreender, genuinamente, para mim, é servir. Através do produto, do serviço. Que é o autoconhecimento, né, meninas? Sim, sim. E eu acho interessante falar também, Eda, e queria que você nos contasse um pouco disso, que essa liberdade que traz o empreendedorismo, ela também traz uma carga emocional e mental intensa, né? Muito. E como que a pessoa pode equilibrar a vida pessoal e profissional dela, as mulheres especialmente, né? Que elas acabam tendo aí mais do que uma dupla jornada, né? Sendo empreendedores. Como que pode buscar esse equilíbrio? Tá. Como eu disse antes, porque as mulheres, elas mudam, né? Elas mudam, elas transitam, mudam nessa trajetória de carreira, principalmente para equilibrar essas questões pessoais e profissionais. Na verdade, o equilíbrio dos papéis, ele é muito importante na trajetória da mulher, porque hoje a mulher tem o papel de mãe, o papel de irmã, o papel de filha, o papel de cuidadora, o papel de profissional, o papel de empreendedor, o papel de estudiosa. E como nos diz o grande Jung, quando você não consegue equilibrar os papéis, é aí que surge o quê? A patologia. Quanto mais você conseguir equilibrar os papéis, você tem menos estresse. Então, olha como é importante no caso da mulher, porque no seu caso, Patrícia, por exemplo, tem um problema com a sua filha. Quem eles chamam? Fabiano ou você? Ah, mamãe. Isso. Tem um E problema olha com a que o irmã. Fabiano é um pai que ele disputa. Paizão, né? Um paizão. Eu falo que eu brinco que ele brigou pela paternidade. Mas a hora que bate as coisas é a mãe. É né? isso. É a mãe. E é justamente E outra isso. coisa Então, importante, Luísa. pode falar. O papel não é aquela roda. Girando, 360. Não é isso. Não. Qual é a sua... qual é o seu objetivo naquele momento? Então, é normal você se dedicar a alguma coisa mais ali, mas que faça sentido para você, né? Que tenha sentido na sua vida. Então, essa coisa de equilíbrio 50-50, né? 20-20-20 é muito difícil. E, A na gente tem que verdade, ver assim, também. eu acho que a gente tem que entender qual a nossa... Vamos falar, hoje fala muito do empoderamento, né, feminino, que eu discordo um pouquinho da maneira como é colocado, porque eu acho que a gente tem que entender qual que é a alma feminina, né? A gente tem uma predisposição para estabilidade, para constância. Por isso, por lógica, eu até brinco, né? Na ancestralidade, o homem ia para caça, quem ficava cuidando do fogo? Era mulher. Era mulher. E para muito você bom. alimentar fogo, você tem que ser constante e equilibrado. Se você põe muito, você perde. Se você põe pouco, perde também. Então, a hora que você pega para a criação de uma criança, a criança precisa de estabilidade. Precisa lavar, dar comida todos os dias. O homem vai dar um dia, mas eu já dei uma vez, não tá bom? Não, tem que dar de novo. Certo. Tem que ir pro banho. Então, por isso que acaba ficando a cargo da mulher. Mas é por ela ter essa predisposição natural mesmo. E tudo, quando você vai, acho que a Ieda colocou a questão da flexibilidade, por que a mulher procura tanto isso? Até para conciliar esses papéis. Exatamente para você dar o equilíbrio que o seu lar precisa, né? Que a sua vida precisa. Só que hoje as últimas pesquisas revelam que a mulher está mais se dedicando ao trabalho do que ao autocuidado, ao bem-estar. Qualidade de vida e bem-estar, que vai muito mais Porque além. eu acredito que a mulher está buscando o seu lugar na vida profissional, Sim, né? Que foi muito mas delegada isso- ao homem Sim. e acaba deixando de se Isso. cuidar, né? A mulher está deixando de se cuidar pela competitividade, porque nós sabemos Olha, eu vou disso. falar, eu fiz um vídeo hoje, que agora eu tô em home, né? Eu sei. Agora eu tô trabalhando de casa.
E eu fiz um vídeo hoje, eu vou colocar, vocês vão falar assim, cara, parece que ela tava pensando, tava adivinhando. E eu falo desse vídeo isso. Pra mim, casa sempre foi pra dormir, eu fugia da minha casa. Mas Sim. era por quê? Hoje eu posso falar, vou fazer 53 anos. Há uma ferida. A minha alma feminina estava ferida. Sim. Então, pra mim, eu tinha que me sentir empoderada, reconhecida, valorizada, se eu estivesse trabalhando. E de preferência, fora mesmo, fora do ambiente de casa. Eu nunca gostei de serviço de casa. Pra mim é um demérito. Fabiana pode mandar eu pedir qualquer coisa pra fazer direito, mas não manda, não pede pra mim pegar uma toalha e levar pro banheiro. Era uma ofensa, eu me sentia agredida. Me sentia, eu não sei nem dizer o que eu me sentia. Então, a hora que você acessa o seu autoconhecimento, você vai tirando essas cascas, Sim. né? Aham. Esses condicionamentos, essas emoções, a criação que você recebeu, a escola que você estudou. E você, de fato, vai acessando você. Mas isso ainda nos preocupa, Patrícia, porque a maioria das mulheres estão mais concentradas no trabalho e deixando o bem-estar. Então, nós, mulheres, temos que olhar para essas mulheres que estão dentro do corporativo, porque nos atendimentos eu vejo muito, muito mesmo a luta dessas mulheres, a desigualdade de gênero. Elas estão ali lutando, competindo, mas por que você não fez, não faz, sendo até mesmo assediadas. Então, é muito importante que a mulher resgate esse seu papel no autocuidado, Sim. porque ele faz parte desse equilíbrio que nós, mulheres, vivenciamos no nosso dia a dia. Então, aqui fica um alerta, né, para as mulheres. Sim. Olhe o autocuidado, o bem-estar mental, emocional, físico, e psicológico também, como eu vejo na Tati todos os dias na academia, malhando, se fortalecendo. Exatamente. Como eu vejo na Patrícia também, né, disciplina. Patrícia? É isso daí, Não, o hoje- autocuidado, gente. Hoje eu consigo conciliar isso, mas primeiro eu tive que entender a importância disso. Eu sou de uma época, vamos falar da minha criação, que eu tinha que trabalhar duro. Era esse o conceito que eu também, tinha dentro da minha casa, né? Trabalhar duro. E jornadas bem extensas. Agora, eu falo, até brinco, aprender a lidar com a geração Z, nada como você ter da geração Z. Eu vejo a minha filha, gente, para motivar ela precisa ser algo muito impactante, viu? Sim. Precisa ser algo Hoje bem, eu falei bem sobre essa geração significativo. Z, não fugindo aqui, que a Tati quer retomar. Vamos Vamos Na lá, verdade, estamos já finalizando, né? ok. Estamos quase Posso finalizando. só dar um dado das Claro. mulheres empreendedoras? Olha, de 2017 a 2025, a inserção das mulheres no empreendedorismo gerou na economia brasileira 131 bilhões. E as mulheres aumentaram o PIB nacional para 3,33%. Palmas aqui para essas mulheres, gente. Motor da economia. São as mulheres que Motor da compram, economia. são as mulheres que vendem, são as mulheres que influenciam. São Pelas mulheres altas habilidades, né? poderosas. Eu acho que elas estão acessando todas as suas habilidades mesmo. Muito né? bom, Já não muito existe novas. mais. Já não Isso. existe mais limites, né? Os limites somos nós que nos impomos, né? Muito bom. E aí, meninas, vamos fazer as nossas reflexões finais. Estamos nos encaminhando ao final desse episódio. E, Paty, quero te perguntar, né, numa breve reflexão aí, olhando para trás, qual foi o maior aprendizado que essa mudança trouxe para sua vida? Primeiro, entender, né, os 4 pilares: arrependimento, perdão, caridade e generosidade. É isso que eu, todo dia, a hora que eu ganho meu presente de vida, eu penso. Peço para Deus. E se você Como acessar isso no meu dia a dia. E se você tivesse que definir sua jornada de transformação em uma só palavra, qual seria? Sou positiva. Que bom. E Eda, toda mudança, ela nos traz incertezas, né? Mas ela também abre portas para as novas possibilidades. Para aquelas que sentem medo de arriscar, de mudar, como podemos ressignificar esse momento e transformá-lo em um impulso para o crescimento? Certo. Bom, primeiramente,
nos autodesafiarmos. A nossa jornada é uma jornada de aproveitar as oportunidades, abraçar as mudanças, nos autodesafiarmos e desafiarmos os outros também. E saber que tudo começa, mulher, com você. E você é uma mulher talentosa, poderosa e corajosa. E qual é o sentido de se fazer pequena? Qual é o sentido de encolher? É isso aí. Elaine, uma última reflexão aí sobre a sua própria transição mesmo, né? Se pudesse definir aí numa palavra a sua transformação, o que você nos diria? Eu diria que o medo faz parte da vida, ele só não pode nos paralisar. E a minha palavra, né, que define a minha... Eu acredito que seja superação. Que bacana. Meninas, quero agradecer vocês. Foi muito especial. Passou muito rápido o nosso tempo, né? Boa, né? Porque vocês têm muito a contribuir e dá muito assunto. Podemos fazer outros episódios sobre outros temas. Ai, tem muito tempo. Muita coisa para conversar. A vida da mulher, ela envolve aí tantas nuances, né? E a gente quer trazer nesse podcast para as pessoas que estão lá em casa terem, assim, um espelho de se enxergar no que a gente está conversando aqui, poder ter uma luz para o que está vivenciando naquele momento. Então, a ideia é um pouco disso. E para o pessoal lá de casa, quero dizer que, meninas, mudar de carreira não é apenas trocar de emprego, mas permitir-se reescrever a própria história. Às vezes, o medo nos paralisa, mas é importante lembrar que todo recomeço carrega em si uma nova possibilidade de felicidade. Então, que possamos ter coragem para buscar aquilo que nos faz vibrar, nos desafiar e, acima de tudo, nos sentir vivas. Porque, no final, sucesso é estar em paz com o caminho que escolhemos trilhar. Para encerrar, eu quero compartilhar um aprendizado valioso que eu tive com a minha professora aqui, né? Porque foi um momento muito crucial da minha vida, as aulas da IEDA, e me marcou muito, né? Eu estava muito fragilizada, num momento muito difícil, e me marcou demais mesmo. E em aula, né, você deixou algumas perguntas para a gente refletir, e isso eu escrevi lá no meu caderninho em letras rosas, que eu adoro escrever tudo colorido, bem garrafais, e eu fui lá buscar meu caderno. É necessário mudar a rota? Se não for agora, é quando? Lembre-se, a vida é uma só e você é a protagonista da sua própria história. Eu agradeço de coração a participação de vocês. Impactante. Agradeço ao estúdio ST3 também. Conversem conosco, né? Comentem, enviem suas sugestões, participem, sigam a página podcast Cá Entre Nós e fiquem ligados. Em breve, mais um delicioso bate-papo comigo e com as minhas convidadas. Até mais. Beijos!